Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa desta semana tem como tema a crise política no Haiti, que se arrasta há pelo menos 12 anos. Em 2015, essa crise se agravou quando a população impediu de forma violenta a realização do segundo turno das eleições presidenciais por denúncias de fraude. A expectativa agora é sobre a realização de novas eleições presidenciais já no mês de abril. A última eleição no Haiti, que define o sucessor do então presidente, Michel Martelly, tem sido bastante conflituosa. A população está revoltada com as denúncias de fraude eleitoral no primeiro turno, que ocorreu em outubro do ano passado, entre os candidatos Jovenel Moïse e Jude Celestin. Os manifestantes impediram a realização do segundo turno de forma bem violenta. Essa instabilidade chama a atenção da ONU, que pode intervir no governo do país, o que deixa as autoridades locais bastante preocupadas. O segundo turno foi transferido para o dia 24 de abril, depois de ter sido novamente interrompido pelos manifestantes em janeiro deste ano. Enquanto isso, Jocelerme Privé está sendo presidente interino. Os opositores dizem que as irregularidades observadas no primeiro turno favorecem o candidato de Martelly, Jovenel Moïse. Diante das denúncias, o candidato da oposição, Jude Celestin, resolveu boicotar a disputa, acirrando a crise no Haiti. E o programa Direito Sem Fronteiras discute quais são os limites de atuação da Organização das Nações Unidas em países que estão em situação de conflito, em casos como esse do Haiti. Participam do programa Roberto Goulart, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e Rafael Rocha, doutorando em Relações Internacionais e especialista em intervenção humanitária e responsabilidade de proteger. Eu agradeço muito a participação de ambos aqui no nosso programa Direito Sem Fronteiras desta semana. Uma pergunta já vem à mente, que é a questão da soberania. Ela é relativizada? De que maneira isso acontece diante dessa situação da presença, de uma presença estrangeira, a realidade é essa, com uma determinada forma de atuação, na hora de se ver no terreno aquilo que anteriormente foi definido no papel, ou por meio das reuniões, ou por meio da burocracia, às vezes pode apresentar situações de risco, situações características. Como é que fica especificamente essa questão da soberania? A soberania, quando a gente pensa em relações internacionais, no direito, na ciência política, né? A soberania é a capacidade que um país tem, e as suas autoridades legitimamente constituídas, né? Dispõe internamente de um monopólio legítimo da força física, né? Na famosa expressão do Max Weber, né? E é capaz de controlar o seu território, é capaz de impor a ordem. E a soberania, do ponto de vista da sua dimensão, sua face externa, é a capacidade que ele tem de tomar decisões sem recorrer a ninguém, né? Que esteja fora, portanto, do seu território. E nesse caso do Haiti, desde o fim da Guerra Fria, o Haiti vive disputas políticas fratricidas, né? Que acabam, né? Acabam prorrogando, estendendo o conflito, né? Do conjunto da sociedade. O Haiti hoje, quando nós pensamos em termos de soberania, existe um termo que eu particularmente não gosto, entre aspas, que é a ideia de estados falidos, né? Tem um estudo importante de um professor Robert Jackson, de 1990, chamado Quase-Estados, onde ele procurou dizer quantos países de fato conseguem exercer a sua soberania, né, integralmente, né? É difícil, né? Porque juridicamente todos os estados são iguais, eles são reconhecidos, né, mutuamente, porém, ele conseguir fazer valer a sua soberania, o Haiti estaria entre esses países que não conseguem. Então, essa ideia de estados falidos, essa nomenclatura que se usa entre aspas, né, ou quase estados, é exatamente para procurar mostrar essa relativização da soberania dos países. E o Haiti, do ponto de vista econômico, mais da metade da sua economia, né, da entrada de dinheiro no país, melhor dizendo, é oriunda de ajuda humanitária, enfim, de doações para o país. Então, o Haiti seria, para alguns autores, um estado terceirizado, né? Teria terceirizado o Estado. Então, ele não tem capacidade de impor a ordem por si só, por isso aí essa questão da presença da ONU, né? Não se mostrou capaz de impor a ordem no território e nem controlar a violência, né, aberta entre os grupos da população. Essa questão sobre a soberania, se há uma interferência na soberania ou não, vamos dizer assim, eu vejo que o Haiti
desde muito antes, mas em 2004, e por isso o mandato das Nações Unidas, ele é um país dependente. Ele é dependente economicamente, ele é dependente de ajuda humanitária, ele é dependente para se estabilizar. Ou seja, os estados fracassados, frágeis, os quais estados, eles têm uma característica de fragilização de suas instituições. Ou seja, ou elas nem mesmo existem. Que era o problema do Haiti, por exemplo, em relação à polícia. A polícia não atuava como polícia, né? O legislativo não atuava como legislativo. Então, essas instituições que fracassaram, vamos dizer assim, né? O país, enfim, não foi fracassado. E, ao meu ver, a ONU vem justamente para dar amparo à soberania. Ou seja, para que o país consiga exercer a sua soberania interna, né? E se reconstituir, vamos dizer assim, depois de uma grave crise. Agora, aí nós temos, pelo que vimos na reportagem, por essa coletânea de dados, há 2 datas específicas, a perspectiva de realização agora no mês de abril e a finalização do mandato atual, que é no mês de outubro. Uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra, ou seja, de acordo com o que acontecer nessas eleições, existe a possibilidade, a qual não se fala ainda não se aborda, de se começar a falar em uma continuidade de um novo mandato de presença no Haiti da Organização das Nações Unidas? Eu creio que também o mandato, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos também um custo para isso, né? Nos 10 primeiros anos da missão, 2004, 2013, 2014, o Brasil já despendeu 2,1 bilhões de reais, tendo sido reembolsados apenas em 35% pelas Nações Unidas. Então, isso tem um custo, né, direto econômico para o país, né? Então, internamente, o debate, inclusive o ex-ministro das Relações Exteriores, que foi ministro da Defesa, Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, ele já se colocou, né, que o Brasil já cumpriu o seu papel, né, segundo ele que estava à época que o Brasil enviou a missão, né, participou da missão, decidiu participar da missão. Então, o Brasil já teria esgotado, do ponto de vista militar, a sua contribuição, sua participação, e teria que ir devolvendo mais rapidamente, né, o Haiti, ou seja, ainda que as instituições sejam frágeis, a polícia está em formação, mas que atuasse, então, diretamente mais, né, focado na preparação das tropas, na preparação da polícia, enfim, que fosse devolvendo mais rapidamente o território para as autoridades haitianas, ainda que elas sejam de apoio, né, de complemento, mas a questão é que a própria segurança do presidente é feita pelas tropas, né? Então, é preciso, né, também analisar a extensão do mandato, a continuidade do mandato, eu creio focado mais na dimensão daí, qual o momento limite que isso terá que ser tomada essa decisão. Agora, eu creio que, nesse momento, se retirar pura e simplesmente, o Haiti, tudo leva a crer que está nas mesmas condições do início da missão. Então, ou seja, em 2004. E para os países será voltar às imagens, né, no noticiário internacional, mais ou menos aquilo que nós assistimos em 2003 para 2004, colocará em xeque esse tipo, creio eu, de missão, e inclusive tornará mais sensível a participação do Brasil em missões futuras. Ao meu ver, a participação da ONU no país não pode também criar outro tipo de dependência. Ou seja, uma dependência de segurança, uma dependência entre as partes políticas, né? Então, houve, de fato, um fortalecimento de noções cívicas no Haiti. Então, os partidos se reformularam, né? As partes, elas estão indo para as eleições, né? Há conflitos, né? Há denúncias de irregularidades, mas esse processo está tomando forma. Ocorre também que, enfim, desde quando foi criado, o Kofi Annan já havia dito que, o então secretário-geral das Nações Unidas, havia dito que seria uma missão de longo prazo. Mas toda missão deve ter um início, um meio e um fim. Certo? Então, a grande expectativa é que, com as eleições de abril, o novo presidente assuma em maio e que até outubro ele demonstre a capacidade de
gestão, né, do seu próprio país. E me soaria muito estranho que as Nações Unidas não continuassem de nenhuma forma, né, ou que outras instituições não continuassem de nenhuma forma. Em 2010, quando nós tivemos a eleição do presidente que saiu agora, não tivemos o segundo turno. Inclusive o Brasil foi muito polêmico, a época que o Brasil disse o seguinte: olha, se formos fazer um segundo turno nessas condições, o país vai continuar sublevado, incendiado. E ali foi uma situação difícil, porque a defesa da democracia, dos principais valores da democracia, dos princípios. E tudo leva a crer que a situação vai se repetir agora, parece. Ou seja, se um candidato que vai ser retirado do pleito, se a gente imaginar que eles foram para o segundo turno e cada um tem aí, digamos, não sei, mais ou menos entre 48 para um e 52 para outro, quer dizer, como é que o grupo que o candidato se retirou, ele não vai legitimar o novo presidente? Que foi o que mais ou menos aconteceu quando o Martelly entrou e a oposição denunciou, por exemplo, que as Nações Unidas, o MINUSTAH, havia favorecido a sua eleição. Então você tem, por parte da população haitiana também, seus líderes políticos, uma certa denúncia dessa ingerência, né, além do seu mandato. Então, mas isso é um jogo político entre as partes também. Mas um fato é que grande parte dos políticos no Haiti hoje defendem a saída da missão. A gente vai para o intervalo e voltamos já já com o nosso Direito Sem Fronteiras. Não saia daí. Direito Sem Fronteiras está de volta. Voltamos à nossa conversa sobre a crise política no Haiti. A ONU, Organização das Nações Unidas, está lá desde 2004 com a Operação MINUSTAH. A missão é estabilizar o país, mas a organização tem data para ir embora. A ONU está presente no Haiti desde 2004. O Brasil lidera a missão das Nações Unidas para a estabilização no país, conhecida como MINUSTAH. Na época, o país caribenho vivia momento de extrema violência, marcada por gangues rivais e alto nível de instabilidade, consequência da renúncia de Jean-Bertrand Astrid, que teve a vitória eleitoral de 2001 contestada pela oposição. Os analistas avaliam que o Brasil e a comunidade internacional enfrentam uma fase de fadiga de esforços durante esses 12 anos por questões burocráticas, políticas e culturais relacionadas ao próprio Haiti. Além da crise política, o país enfrenta uma epidemia de cólera. Em outubro deste ano, a ONU pretende deixar o Haiti em meio ao caos político. A pergunta que se faz é se o país está preparado para ficar sozinho diante do atual cenário. O Haiti enfrenta problemas basicamente desde a sua fundação, inclusive a partir do próprio processo de independência, ainda na época dos generais de Napoleão Bonaparte. Desde então ele vem enfrentando desafios e tem sido muito difícil superá-los. Isso é uma demonstração de que as raízes históricas que envolvem e políticas que envolvem essa situação, elas ainda deitam situações que estão sendo enfrentadas por aquela população e também pela própria Organização das Nações Unidas? O Haiti foi um dos primeiros países independentes, né, da América Latina e no Caribe, no caso está no Caribe. E eu não colocaria como apenas uma path dependence, uma trajetória, né, digamos assim, do Haiti, que estaria condenando ele no presente, né? A questão é que o Haiti nunca conseguiu efetivar de fato a sua independência e exercer sua soberania. A situação após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma família, né, os Duvalier, no Haiti, que dominou o poder político numa tirania, não é nem numa ditadura, uma tirania, né? Déspotas, primeiro o pai e depois o seu filho, né? Isso dura até 1986, quando é deposto, né, o Duvalier, que no caso era, entre aspas, o Baby Doc, né? E ele se refugia na França. E a situação política do Haiti, a situação econômica, né, do Haiti é de uma pobreza extrema. Tanto que hoje o Haiti ainda, cerca de metade do dinheiro que entra no Haiti é de ajuda internacional, através de convênio de cooperação ou simplesmente como ajuda humanitária.
Então, a situação atual do Haiti, que nós estamos discutindo, ou seja, de 2004 para cá, ela nos mostra que, primeiro, tem que haver a pacificação da sociedade, né? A construção de instituições, o reforço, mas respeitando a soberania do Haiti. Ainda que essa soberania tenha sido fortemente relativizada pelos acontecimentos políticos dessa última década, não podemos tirar do horizonte, né, que o Haiti precisa de soberania e precisa, né, se integrar, né, mais ao Caribe, a própria América Latina, e ajuda não só das Nações Unidas, mas também de outras nações fora do continente. Quando estávamos no intervalo agora, os professores esclareciam algumas questões interessantes. Eu fiz uma pergunta a respeito dos famosos Tonton Macoute, que era a polícia política extremamente violenta que caracterizou particularmente o período dos DOC, Papadoc e Baby Doc, e de triste memória, e que, na verdade, eles ainda têm uma presença. E isso teria causado, inclusive, um entendimento por parte do próprio Brasil, na medida em que estava na expectativa de mandar as tropas, que até hoje ainda estão em processo de atuação, junto aos soldados da Organização das Nações Unidas, para que houvesse um tipo específico de possibilidade de atuação. Tem duas questões. Uma, que tipo de atuação é essa? Eu gostaria de perguntar qual é essa diferença. E segundo, isso não demonstra uma dificuldade maior no sentido do que, como o professor disse, a necessidade de pacificação da sociedade haitiana? A grande questão em 2004 levantada era a questão da segurança, né, e estabilização, porque existiam essas milícias, a parte do exército, polícia, que também não trabalhava coordenado com o exército. Então, essa situação de violência generalizada fez com que a ONU ela pode situar uma missão de paz sobre o capítulo 6, que é um capítulo que trata sobre questões de paz, ou sobre o capítulo 7, que trata sobre o uso da força. E a MINUSTAH, em 2004, ela foi criada no âmbito do capítulo 7, ou seja, com a possibilidade do uso da força, que é justamente essas missões que você tem a legitimidade do mandato, né, de contra-atacar quem está lhe atacando, não somente observar ou separar as partes. É um desafio a questão da pacificação da sociedade haitiana? Ela é muito difícil porque as instituições democráticas no Haiti, já antes de 2004, mas falando desse ano e de lá para cá, estavam muito desgastadas, se é que existiam. Então, essa questão da pacificação, ela é o cerne do problema, mas outras questões giram em torno, por exemplo, de você treinar uma polícia para que ela consiga atuar dentro de um Estado democrático de direito, vamos dizer assim, você fortalecer escolas, fortalecer hospitais, serviços sociais. Então, a criminalidade ela é toda impulsionada por uma carência excessiva de amparo a essa população de extrema pobreza, né? Estando a pergunta do professor, acrescentando, é tudo uma questão de contexto. A natureza do problema do Haiti claro, né, disputa de poder interno, sublevação de parte da população, mas inclusive na matéria de chamada diz que o Jean-Bertrand Aristide ele teria renunciado em 2004. E o próprio Jean-Bertrand Aristide nunca assumiu que ele teria renunciado. E sim foi que uma ação da França, que é a potência colonizadora, né, a antiga metrópole, né, do Haiti. Então, a França, junto com os Estados Unidos, teriam sequestrado o Jean-Bertrand Aristide, levado ele para a República Centro-Africana e depois para a África do Sul. Depois ele retornou, né, anos recentes, ao Haiti. Então, a narrativa acerca do conflito no Haiti, a narrativa acerca das mazelas do Haiti, a narrativa acerca do problema político maior que a gente presencia no Haiti, ela acaba sendo muito marcada pelos interventores. Então, seja pela própria Nações Unidas, pelo Brasil, pela França, pelos Estados Unidos, e as vozes haitianas, elas são poucas, pouco levado em conta. Então, eles têm uma outra narrativa, né? Então, quando diz assim, nós estamos querendo sair do Haiti, porque para pacificar o Haiti ficou difícil, depois do terremoto, ok. Mas também os próprios haitianos dizem o seguinte, mas como nós estávamos antes e como estamos agora? O que aconteceu entre esses dois marcos históricos? Então, a questão do Haiti,
creio, né, para a gente compreender, é preciso também levar em conta essa narrativa. Né? Essa narrativa e também a percepção que eles têm acerca da sua dificuldade. Então, acho que nós estamos num momento que teríamos que passar para apoiar, né, não só a sociedade civil, mas também os partidos políticos, enfim, os grupos organizados politicamente, né, no Haiti, mas também não podemos perder de vista que a questão material, do ponto de vista econômico, ela é crucial. Então, a questão como mostrou bem a reportagem, né, no início, a questão da água, né, um soldado ali abastecendo água potável, a questão da cólera, mas também a questão da agricultura, né, a questão de você levar, coisa que o Haiti nunca teve, você levar também o desenvolvimento econômico do país, né? De que maneira se dá um processo de intervenção como esse que ainda acontece, embora que já há uma expectativa de finalização, da Organização das Nações Unidas no Haiti? De que maneira isso foi decidido? Isso é um pedido feito pelo próprio país? De que maneira isso se dá? Veja bem, a gente poderia começar a discutir a própria palavra intervenção, né? Se é que ocorre uma intervenção atual no Haiti ou não. Isso já é todo um assunto, porque com a saída do Aristides, quem assumiu o poder solicitou às Nações Unidas, o chefe da Suprema Corte, ao auxílio das Nações Unidas. Já existiam tropas e missões anteriores, mas pediu um auxílio maior. Então, houve essa solicitação. Se essa pessoa, né, o representante da Suprema Corte, tem a legitimidade para fazer, porque não foi eleito, é uma outra discussão. Então, alguns dizem que houve intervenção, outros dizem que houve um chamamento de ajuda, né? Enfim, a ONU recebeu esse pedido e convocou os países que se dispusessem a formar uma missão. Né? E ela reformulou os objetivos dos antigos mandatos e a capacidade material, né, de corresponder à crise, então criando uma missão específica, né, para aquele contexto. Então pode-se dizer que houve uma solicitação de pedido, as Nações Unidas receberam, solicitaram aos países que tinham interesse em formar um grupo que iria participar dessa missão. Eu gostaria de aproveitar justamente uma expressão que foi usada agora, que é o termo mandato. Há um processo de análise constante e um período pré-determinado para a atuação, tanto de tropas quanto de estruturas burocráticas e de ajuda humanitária que estão em um determinado país. Que tempo é esse? Como isso é analisado? A resolução ela foi aprovada pelo Conselho de Segurança em 2004, nas Nações Unidas, envolve 21 países, né? E, como mostrou a matéria, o Brasil lidera a missão, né, na frente militar. E o mandato ele foi dado primeiro de 2004 até 2007, né, 3 anos. Depois ele foi renovado até 2011 e agora nós temos, ele vencendo agora em outubro, né, de 2016. Quando as Nações Unidas apresentam, como bem colocou o Rafael, apresentou aos países a necessidade, o porquê, enfim, a discussão, né, dos países que estão nas Nações Unidas, o Brasil foi um dos países que se apresentou. Tá? E aí aparece a motivação. Por que teria levado o Brasil, né, a intervir numa área, né, intervir ou participar dessa missão, numa área que não é uma área, geopoliticamente falando, o Caribe não é uma área de atuação no Brasil, uma de primeira grandeza ou segunda grandeza, né? Então, internamente, nós tivemos no Brasil um debate de alguns setores da sociedade, onde caracterizava a presença do Brasil, de certa forma, com uma presença imperialista no Haiti, né, em função dos seus interesses geopolíticos, como o Conselho de Segurança da ONU, uma vaga, né, como membro permanente, com poder de veto no Conselho de Segurança. Em oposição a isso, apareceu, claro, em defesa do governo brasileiro, da política externa brasileira naquele momento, de que o Brasil precisava assumir responsabilidades, né, responsabilidades regionais e, portanto, demonstrar sua capacidade como um país em ascensão no cenário internacional em torno
né, no seu entorno, na sua região, ainda que seja o Haiti, mas como a América Latina como um todo. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre a crise política no Haiti e os limites de uma possível intervenção da ONU num país em conflito. Participaram do programa Roberto Goulart, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e Rafael Rocha, doutorando em Relações Internacionais e especialista em intervenção humanitária e responsabilidade de proteger. E se você, amigo da TV Justiça, quiser acompanhar esta e outras entrevistas, acesse o site da TV Justiça, é tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau!